Oi, pessoal, Sérgio Hart aqui da Cena Digital e mais uma entrevista da série Transformação Digital Brasil em Cena. Hoje a gente vai conversar com o Marco Stefanini, CEO global da Stefanini. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, dá o seu like, aperta o sininho para que você possa acompanhar todas as conversas sobre estratégia digital com aqueles que estão fazendo a transformação digital no Brasil. Eu vou falar um pouco da Stefanini para vocês. A Stefanini ela é uma multinacional brasileira com 34 anos de atuação no mercado. Atualmente, ela conta com um portfólio que mescla de soluções inovadoras de consultoria, marketing, mobilidade, inteligência artificial, até as soluções tradicionais como Service Desk, Field Service e Outsourcing, né, o chamado BPO. Ela vem sendo reconhecida com várias premiações na área de inovação. Ela está presente em 41 países e ela foi apontada já pelo 4º ano consecutivo como a 5ª empresa transnacional mais internacionalizada, segundo o ranking da Fundação Dom Cabral de 2018. Vou falar um pouquinho do Marco. O Marco ele é formado em Geologia e iniciou a sua carreira na área de informática como trainee do Bradesco. Na verdade, a história da Stefanini ela se confunde com a história do Marco, né, e do seu grande empreendedorismo. Ele está à frente da empresa há 33 anos, sendo que há 5 iniciou um processo de transformação digital, com a proposta também de ajudar os clientes a se transformarem. O Marco ele preside uma série de instituições, sendo que uma delas é o Fórum das Empresas Transnacionais da CNI, e ele é membro do Conselho Consultivo Internacional da Fundação Dom Cabral e co-chair do US Brasil CEO Forum. Marco, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente. Eu queria começar fazendo a primeira pergunta já, que era o seguinte: quais são os principais motivadores de negócio que você tem visto nas empresas clientes suas para fazer eles começar uma jornada de transformação digital? Primeiro, também queria agradecer aí o convite aí. Para mim sempre é um prazer estar conversando com você, tá certo, Sérgio? Obrigado. Eu acho que a motivação dos clientes é interessante, que é o seguinte, né? Já nós começamos nossa transformação digital e nossas ofertas digitais há muito tempo. Talvez 8, 9 anos, quase 10 anos. E o mercado era interessante anos atrás, que era bastante curioso, né? Todo mundo gostava de discutir, gostava de olhar, de avaliar, mas pouco fazia. Estou falando do mercado mais de médias e grandes empresas, que a gente chama de incumbentes, né? O mercado mais tradicional. Há uns 3 anos atrás, eles começaram a realmente começar a comprar serviços e começaram a realmente querer se transformar. E quando veio a pandemia, obviamente, houve uma aceleração. Então, quais são os motivos, né? Na verdade, o motivo maior é a mãe competitividade, né? Quando você tem que competir e você tem ameaças, você sai da zona de conforto. Essa é a verdade, né? E a pandemia acelerou isso, porque tirou todos da zona. E, sendo mais específico, né, o que a gente vê, quais seriam essas ameaças? Né? Primeiro, vamos dividir, talvez, o mercado em 2 grandes grupos. Os mercados que são regulados e os mercados não regulados. Os mercados regulados são bancos, saúde, né, seguros. Então, esses mercados, por mais que a gente fala, por exemplo, fintechs são muito famosos, né, são famosos, sempre é vamos chamar assim, um glamour em torno delas, até porque tem uma quantidade enorme. Ali, por incrível que pareça, essa ameaça dos novos ainda não é tão grande, porque, no fundo, a regulação protege os incumbentes. Então, dando exemplo de mercado financeiro, você percebe que, apesar de ter tantas fintechs, ainda os grandes bancos ainda dominam o mercado, vamos chamar de varejo, né? Tá? Estou falando mais de mercado de varejo, que o investment bank é um pouco diferente. E aqui na fintech tem um motivo especial, na minha opinião, até porque a gente tem soluções financeiras digitais praticamente completas para esse cenário. Aqui tem uma motivação extra, né? Os juros altos no Brasil. Então, o Brasil hoje eu considero o melhor mercado do mundo
sem megalomania, para soluções financeiras digitais, para uma fintech. Por quê? Reúne um país de população grande, tecnologia, tem ainda uma população grande desbancarizada e, principalmente, os juros altos para a pessoa física. Quais são os outros países? Aí vem México, Colômbia, Argentina, que também tem características similares e tamanho um pouco menor. Então, esse é um exemplo aqui. Segundo grupo, são setores que não são regulados. Então, aqui, vamos chamar assim, a velocidade é maior. Lembra que na parte regulada também há a transformação digital, só que em velocidade um pouco menor, não vamos chamar em velocidade lenta, a velocidade é diferente. E aqui, no grupo não regulado, nós podemos incluir mídia, né, que é uma área que foi bastante impactada já há vários anos, né? Tecnologia, a nossa área, né, também a gente percebe isso. Você pega varejo, teve aí já gigantes como Amazon, Alibaba e todos dominando o mercado, já, vamos chamar, que ainda você não vê uma fintech dominando o mercado financeiro ainda, né? Então, as velocidades são diferentes. Esse é um ponto. O que faz as empresas grandes, vamos dizer, se mexer? Exatamente o impacto, a velocidade que elas são afetadas. Agora, também tem uma outra característica muito importante que as empresas, vamos chamar o management, né, começou a perceber. Você não é atacado apenas pelas empresas do teu setor. Você também é atacado, impactado por empresas de outros setores que entram no seu setor, ou seja, há um cross muito grande. Vamos imaginar tecnologia com mídia, com marketing digital. Claramente são duas empresas de dois setores muito diferentes, trabalhando no mesmo espaço que é marketing digital, que são as empresas de marketing e as empresas de tecnologia. A própria Stefanini tem uma torre completa de ofertas de marketing digital. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo, empresas de varejo atacando soluções financeiras digitais. Todas elas que têm uma base de clientes muito grande, ou seja, entrando no ramo financeiro. É uma febre hoje de empresas de varejo trabalhando com soluções financeiras. Indústrias, por exemplo, né? Indústrias de consumo, vendendo direto no seu consumidor final ou vendendo direto vamos dizer assim, no pequeno varejo e bypassando, né, desintermediando o atacadista ou mesmo o varejista, né? Então, você percebe vários cross. Então, isso é muito legal, é muito interessante, é um ambiente muito dinâmico. E que a pandemia acelerou o processo. Com certeza. Isso me faz pensar também no próprio conceito, né, da nova economia, né? A nova economia, ela trouxe algumas questões estratégicas muito importantes, né? Ela, em primeiro lugar, ela derreteu as barreiras de entrada entre as indústrias. Então, hoje você pode ter uma Tesla entrando no setor de carros, né, com carro elétrico. Você pode ter uma Amazon e um Google entrando no setor de saúde. Então, eu acho que a tecnologia está derretendo barreiras, né? Com novos modelos de negócio. Não é só a tecnologia, mas é a possibilidade, né? E a segunda coisa que eu vejo, eu ontem tive uma entrevista com um startup de educação e ela falou uma coisa muito importante. Ela falou de gap, né? O skill gap que você tem nas empresas, né? E você tem gaps, né, nos segmentos de negócio, né? Você tem um gap de educação, onde você vai ter espaço para as edtechs, né? Você tem um gap no setor de saúde, que é o gap da fragmentação desse setor e da qualidade do atendimento, que nunca foi muito boa, e aí você tem a possibilidade de entrar, e da mesma forma também no setor financeiro, você tem um gap de experiência do consumidor, que até então você tinha uma espécie de, por assim dizer, uma tirania, né, do banco, né, que você tinha que fazer aquilo de acordo com o processo deles, e isso mudou completamente. Então, você tem fatores externos que são interessantes, né? Que é a questão da pandemia, você tem a mudança, você tem a concorrência. Eu acho que você tem a mudança também no hábito do cliente. Tem certos mercados que o cliente mudou o comportamento dele por causa da tecnologia, principalmente no varejo. E você tem também as questões de legislação, né? Se você pegar o setor elétrico, né? O advento do cliente livre e de novas tecnologias, até de armazenar energia, estão proporcionando que hoje você não saiba mais o que é uma empresa de geração e uma empresa de distribuição.
porque você pode armazenar energia elétrica numa grande bateria de lítio, né? E com isso, de certo modo, descaracterizar, né? Então, isso está causando muito questionamento, né? Qual tem sido a sua visão em relação a essa forma de estruturação que as empresas têm tomado para enfrentar a jornada? As empresas têm você tem diversas alternativas, né, para enfrentar, né? Então, tem algumas optando. Primeiro, eu acho que é o seguinte, né, várias consultorias já vêm falando há muitos anos, no fundo, eles usam aqueles termos 2 engines, 2 empresas, 2, né, frentes, que na prática uma seria toca o cash cow, que mantém você funcionando, e o outro seria você se dedicar a uma atividade mais disruptiva, uma atividade ou nova, né? Pode ser uma nova atividade, ou uma forma nova de abordar um novo modelo de negócio, o mesmo mercado, né? Então, essa foi uma posição clássica. Tem algumas, né, que, como a Stefanini mesmo optou, de fazer a disrupção ou a transformação, desculpa, não disrupção, a transformação digital completa, né? Então, no nosso caso, a gente optou tanto os serviços de TI tradicionais, que você comentou, infraestrutura, ou mesmo aplicações, ali a gente incluiu uma série de soluções digitais, né? Por outro lado, a gente trouxe uma série de soluções digitais para o business. Qual a diferença dos dois? Um, você ainda fala mais com o CIO, com a pessoa de tecnologia. O outro, você fala mais com o cara de business, né, do negócio. É ele que puxa. Obviamente, as áreas de tecnologia das empresas também participam, claro. Então, você teria esses 2 grandes modelos clássicos, né, para você tocar. Como todos os modelos, você sempre tem prós e contras. Se você opta por focar só uma parte da sua empresa, um produto, uma oferta, é mais fácil você gerenciar aquilo, né, e vamos chamar assim, tangenciar e tudo mais, só que o que acontece muitas vezes, o restante da empresa vai asfixiar, né? Esse é o grande X da questão, né? Então, você tem que tomar muito cuidado. Foi por isso que a gente não achou. E sempre tem aquela dó. Depois eu vou chegar num ponto importante. Essa é a primeira parte. A outra, quando você quer fazer tudo, você acaba não fazendo nada, porque a transformação... Porque qual que é o elemento principal, né? O elemento principal é que você... Qual que é o grande contra de uma empresa incumbente de se transformar digital? É isso aqui, é o mindset. É isso, porque ela tem dinheiro, ela tem talento também, tem muito talento na América. Tem mercado, né? Tem cliente, que é o principal, né? Esse é o principal, né? O que as startups, muitas vezes, têm que queimar muito dinheiro? Para conseguir cliente, é o CAC, o famoso CAC, né? Então, ele já tem os clientes, né? O que é a barreira? É o mindset. O que é o mindset? É aquele mindset de não trabalhar integrado, trabalhar em silo, né? Então, seja qual for a forma que você vai trabalhar, a liderança realmente, primeiro, ela tem que procurar mudar o mindset. E mudar o mindset é realmente ter um comportamento diferente. Procurar educar, treinar, catequizar as pessoas, né? E, às vezes, realmente mudar algumas pessoas, né? Então, eu acho que esse é o cerne da questão, seja o modelo que você vá, né? Então, para mim, normalmente é isso. Então, e para isso, a liderança, ela tem que se engajar, não é participar, é engajar, entrar com corpo e alma nessa transformação. Então, muitas vezes, eu lembro, anos atrás, agora já mudou, você às vezes falava com alguém, um CEO, um C-level, e aí, como começava a falar de transformação digital, falava, então, chama a pessoa de tecnologia para falar com você. Ele já delegou. E não porque a pessoa de tecnologia não é capacitada, não é isso. Porque é uma função, no fundo, se você analisar o CIO, ele tem orçamento apertado, ele tem uma lista, um gargalo enorme, né, uma fila enorme de projetos estruturantes. Ele está sendo orientado faz 20 anos a cortar custo e trabalhar dentro do budget e não a criar.
E ele não vai ter o bônus. O bônus dele no ano já foi definido no ano anterior, que é implantar a versão X do software tal, cortar o custo não sei da onde. Esse é o orçamento dele. Quando aparece, e as coisas aparecem rápidas, né, no meio durante o ano, não está no bônus, não está na estrutura de incentivo dele e da empresa, da equipe dele. Então, ele não vai ter o bônus, ele só vai ter o ônus da história, que é mais um problema para ele. Né? Quem vai ter o bônus? É o cara do negócio. É o cara que vai aumentar as vendas, é o cara que vai melhorar a produtividade ou a margem de rentabilidade e assim por diante. Então, e é o cara que vai ter o orçamento. Né? Então, esse é um pouco do que eu vejo, né, independente do modelo. Agora, entrando um pouco mais em detalhes, tem algumas empresas que eu queria tocar em uns detalhes assim. Tudo que é excesso, para mim, não funciona. Seja em política, seja em religião, seja o que for. E no business também. Né? Então, tem algumas empresas que têm... primeiro assim, qual o conceito digital importante? Você trabalhar em conjunto, integrado. Né? Integrado é dentro da empresa e fora dela. Então, querer fazer tudo sozinho, você não vai fazer no timing correto. Você pode até fazer, mas você vai chegar muito atrasado. Né? Então, esse é um ponto importante. Né? Outra é aquela humildade intelectual da gente tem que ir para o banco de escola lá e aprender. Qual o problema? Aliás, parte da premissa do mindset digital é você um constante aprendizado. Né? Imagine, então, pessoas que não são digitais, vai ter que aprender mais ainda. Né? Então, esse é um outro conceito. O terceiro é achar, muitas vezes, que vai adquirir uma empresa, uma startup, ou ter uma incubadora, e aquilo vai trazer para ele. Também não é. Depende como você vai integrar, depende do que aquela startup vai fazer, né? E depende de quanto ela vai integrar. No fundo, então, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Na verdade, você tem que definir quais são os processos, os projetos transformacionais da sua empresa. O que vai mudar o ponteiro da sua empresa? Em cima desses projetos, você vai liderar. E você vai mostrar na prática que aquilo funciona. E que algumas coisas não funcionam, e você vai mostrar como você vai resolver. Às vezes tem que desistir, e às vezes tem que corrigir. Então, é um pouco do que eu vejo, é uma solução bastante, vamos dizer, é um cenário sempre mais complexo, mas, no fundo, o cerne é ali, a liderança mudar o mindset, e participar ativamente da transformação. Com certeza, você falou de fatores que são super importantes aí para o sucesso de uma transformação. O que você tem visto de resultados mais, assim, significativos nos teus clientes em função da jornada digital? Olha, a gente vê em diversos ambientes, né? Vou citar uma das líderes, não sei se é a maior empresa de tintas do mundo. Eu passei 6 semanas viajando aí, eu fiquei 1 ano e meio sem viajar e agora comecei de volta, passei pelo México, pelos Estados Unidos. Então eu fui visitar uma empresa de tintas. Foi muito interessante lá nos Estados Unidos, e nós temos uma das nossas verticais de manufatura, de indústria 4.0, automação. Então, ali nós fizemos um modelo de melhorar os processos, usando os mesmos sensores que eles tinham já, talvez com um pequeno investimento, peanuts. E ali, isso acontece muito na maioria das empresas, principalmente indústria, vou dar um exemplo de indústria, que não vai para outros, que você já tem vamos dizer assim, uma boa quantidade, um nível de informação de sensores razoável. É o ideal? Não. Mas nem isso é usado muito bem. Então, a gente já procura usar. E ali a gente fez modelos de squads, de melhorando o processo e tudo mais. Teve ganhos de eficiências de até 30%, dependendo da área. Né? É impressionante. Vou usar aqui termos muito técnicos, que não é o caso aqui. Então, e aí, em cima daquele piloto, né, que foi um piloto, na verdade, e esse piloto, a gente gosta de fazer piloto onde você já tem as partes funcionando, né, mas você nunca fez aquele projeto, porque é específico daquele tempo.
mas as partes já funcionam. Qual que é o segredo? É você juntar essas partes e ter sentido do business case, né? Então, o teu risco é menor. Não é, por isso que às vezes eu vejo, você quer montar um modelo de negócio, alguma coisa nova, mas você contrata uma série de startups. Primeiro, elas são várias, elas têm que se integrar, e segundo, que às vezes tem modelos, tem soluções que ainda nem funcionam na base. Aí o teu risco fica muito grande, né? Então, você tem que calcular um pouco. E aí já foram feitos mais ou menos uns 4 ou 5, e agora, inclusive, nós estamos discutindo de ter uma propriedade intelectual em conjunto, né, para o setor de tintas, o verso fica aberto, e agora fazer rollout em uma série, são dezenas de fábricas nos Estados Unidos e depois global, né? Então, esse é um exemplo claro de, por exemplo, quando você faz numa indústria, né, o que significa para uma indústria, na grande maioria, uma indústria mais forte na manufatura, né, é aumentar a sua eficiência. Vamos agora para uma empresa de consumo. Empresa de consumo já é diferente. Tá? Qual que é o motor que move essa empresa? É o marketing. Por isso que eu falo que são os grandes drivers, né, que motivam uma empresa. É ali que você tem que trabalhar. Quem sabe esses drivers? Como você disse, é o CEO que normalmente, o C-level, que define os grandes drivers. Né? Sem dúvida. Então, é um pouco daquele misto que você falou. Quer dizer, você não vai deixar com o CDO fazer tudo, porque ele não é Deus e ele não consegue fazer, e também não vai deixar todo mundo fazer ao mesmo tempo, que vai virar um caos e ninguém não sabe para onde vai. Quem, na verdade, se define lá, você não vai definir 55 projetos, você pode definir 5, 10, ao longo do tempo você vai, obviamente, você vai escalando. Né? Então, numa indústria de consumo, né, está falando muito mais no marketing digital. Como é que você vai revolucionar esse marketing? Então, vamos pegar a indústria de consumo, vamos pegar um varejo, né? Por exemplo, live commerce. Live commerce na China já tem uma representatividade grande e está crescendo. Esse é um caso que você dá um exemplo bem concreto. Né? Mas mesmo em outras indústrias, nós temos um cliente, agora eu estava em Norte América, uma grande empresa alemã, né? Carro alemão é sempre qualidade, ou seja, dentro do carro, ele dá um show. Porém, fora do carro, não é o melhor do mundo, não. Certo? Todo o Customer Experience, né? Todo o UX, não é o melhor. Por exemplo, aí a Tesla, ela dá show, né? Que você já usou o exemplo. Então, como é que nós vamos focar nós fechamos um grande contrato de Nearshore, Agile Development, com essa unidade em Norte América. Eu até fui visitar a fábrica, ficamos lá um dia inteiro, para você sentir aonde a gente vai poder contribuir muito mais. É desse lado, né? Que é ali que está faltando. Então, você vai de elementos que são cruciais para aquele setor, mas somado a elementos que naquela empresa são pontos a melhorar. Vamos citar bancos, por exemplo. Eu lembro que um presidente aqui, um excelente executivo, um presidente de um grande banco no Brasil, mais uma vez já me falou que muitas vezes os bancos não cuidavam, não eram tão atenciosos com clientes, que é o que você usou essa expressão, e me lembrei, por isso que eu quis citar aqui. Né? O próprio Jorge Paulo Lemann, que sempre tem uma dose de humildade fantástica, né? Impressionante como ele se autoavalia e tudo mais, quando eu perguntei para ele numa conversa como é que ele estava vendo toda essa transformação, ele mesmo falou, a gente trouxe uma cabeça mais de banqueiro, de muita eficiência do produto, mas não tão focado no cliente na ponta, né? Que é o que você acabou de comentar. Então, qual que é o banco, né? Uma boa parte, vamos dizer, da atividade financeira, eu tenho que lembrar do cliente, né? Eu tenho que fazer um UX, que normalmente as fintechs é o que elas fazem melhor. Se você analisar, as fintechs, a grande maioria, tem poucas exceções, né, que já se coloca como banco, tem oferta de banco mesmo, mas a grande maioria, onde ela foca em UX, ela quase não tem produto.
né? O mais famoso hoje, sem citar nomes, eu prefiro não citar nomes, não sei se você percebeu, que é um dos mais valiosos aí, oferta mesmo de banco não tem poucas. E até 2 anos atrás tinha conta digital e cartão, né? Mas ela faz um fantástico UX. É impressionante como consegue conversar, interagir com o usuário. É a grande força, né? Que é um gap, né? Nessa linha. É justamente um gap, né? Um daqueles gaps que a gente falou, né? Que você vai trabalhar, exatamente o que você falou, vai trabalhar no gap. Então, é uma soma dessas linhas, né? Os grandes drivers da indústria, onde ele já tem que vamos dizer assim, ele foca já naturalmente, né? Com a outra questão de gaps, que aí é particularmente ou de um setor ou da própria empresa, né? Aí varia de empresa para empresa. Cada um tem as suas forças e suas fraquezas. Quando você olha para a transformação digital do ponto de vista de metodologia, você tem 3 macroestratégias para a transformação digital e é muito parecido com o que você está falando na prática, né? A primeira macroestratégia se chama foco no cliente, que são aquelas empresas de varejo que têm o B2C como meta principal, né? E aí elas têm 2 grandes metas, né? A primeira seria assimilar o máximo possível de informações daquele cliente para que elas possam não só fazer produtos melhores, mas até eventualmente fazer previsões de consumo e com isso também melhorar a sua oferta, a sua entrega, né? E o segundo pilar dessa estratégia é o UX, é você melhorar a experiência do teu cliente cada vez mais, né? E isso você vê muito, uma coisa que me chama muita atenção, banco, outro setor que me chama muita atenção é de construção. A segunda estratégia é o que você falou também muito bem, né, da excelência operacional, que é como que você pode usar as tecnologias para você produzir mais rápido, com mais qualidade, integrar sua cadeia de suprimentos. Então é uma visão mais para dentro, né? E a terceira macroestratégia é novos modelos de negócio. É você pegar uma Amazon e você, a partir da infraestrutura do marketplace, você criar uma AWS, né? Então, são 3 macroestratégias de transformação digital que a gente tem. Só que para a gente atingir isso, a gente já sabe que não é fácil. E eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco os principais desafios, né, que você tem visto essas empresas enfrentarem. Sei que a gente já falou um pouco do mindset, né, que é fundamental, né? Mas que outros desafios você enxerga que as empresas têm enfrentado para ter sucesso nas suas jornadas de transformação? Olha, só para terminar essa história do mindset, para nós aqui, até da Stefanini, que tem nos ajudado, é que, para mim, talvez 80%, 90% do mindset digital é um mindset de empreendedor. Você comentou, por exemplo, do foco no cliente, né? A gente falou de ser menos hierárquico e mais ouvir muito o mercado. Isso são características de um empreendedor que ele fazia naturalmente. Então, eu acho que, entrando nessa questão do mindset, na verdade, você procurar incentivar o lado empreendedor da organização, né? Como você disse, a gente vai espalhando, como você usou o termo da curadoria, eu gostei desse termo, né? Que você, no fundo, refina e organiza essa energia, né? Porque também, se ela é muito desorganizada, é que nem energia elétrica, você não, né? Não vai chegar, se não vai para o mesmo lado, também não adianta. Então, agora, eu acho que, assim, dentro quais são os desafios, né? Começa, às vezes, do board, né? Tá? O board também entender o que é uma transformação digital e ele participar dessa definição e até das metas, né? A gente sabe que meta define comportamento, tá certo? Então, dependendo, se você continua, aquela grande empresa, continua só definindo metas financeiras, metas tradicionais, que você já conhece, não vai sair nada, né? Porque a visão, principalmente a grande maioria das grandes empresas, elas estão abertas em bolsa ou, no mínimo, tem um board, mesmo que elas sejam fechadas, né? E quem define para onde vai é o board, essa função do conselho de administração.
Então, se o conselho não mexe nas metas, não mexe nos grandes drivers, já começa torto, né? Então, você corre o risco de ter performance fantástica nos próximos trimestres e performance horríveis daqui 3, 4 anos ou 2 anos. Não estamos falando mais de 10 anos, né? Então, acho que essa é uma parte. E ninguém está falando também de extremos, né? Porque, afinal, a empresa precisa rodar, continuar rodando, precisa pagar salário, ela precisa continuar se movimentando. Mas você vai introduzindo elementos, metas, indicadores diferentes ao longo do tempo e crescendo. Então, esse é um ponto que a gente comentou, né? Outros são dilemas que você tem, que são muito difíceis, aí varia de caso a caso, né? Quando você está... Porque a gente muitas vezes confunde só essa parte de inovação, toda essa transformação digital, com movimentos muito fortes e somente disruptivos, né? Quando você tem uma combinação de fatores, tá? Vamos dar um exemplo aqui, eu gosto de dar exemplo prático. Você falou de construção civil, né? Tem algumas delas, somente nesse modelo já de casa mais popular, Minha Casa Minha Vida, elas transformaram muito o modelo industrial. Elas transformaram. Ali teve que mudar a forma de se sabe, como você disse. O engenheiro civil constrói lá um prédio, os grandes prédios, ainda é um modelo muito ultrapassado, né? No mesmo modelo. Agora, essas empresas, elas tiveram a coragem de fazer disrupções no modelo industrial ao longo do tempo, que as transformaram e viraram uma máquina. Mas ele não parou ali. O que você falou, tem o pós, né? Que ele pode criar marketplace, de manter a fidelidade do cliente, e também tem um critério muito importante. Essas casas, claro que são mais populares, o custo é bem menor, então o risco de você ter problema de manutenção é muito alto. Então vai te gerar 2 impactos, né? Financeiro, que você tem que corrigir, porque tem um período de garantia, e lembra que é tudo quantidade, né? Trabalhar com quantidade exige um nível de eficiência muito maior, né? E tem o problema, obviamente, de impacto na relação com o teu cliente, que, obviamente, além de você gastar dinheiro, ainda ele vai ficar descontente. Então, como é que você começa a trabalhar de uma maneira preventiva para que você não tenha ou reduza esse custo de manutenção, né? Mas voltando, e não é nesse caso, não necessariamente é um modelo disruptivo, não é, na verdade, né? Então, a gente precisa, muitas vezes, tomar cuidado que as empresas, às vezes, gostam dos extremos, né? Porque os extremos sempre têm discursos mais sedutores, né? A gente vê isso hoje na política, né? Então, é mais fácil você ser extremista do que você ficar no meio. Isso é sempre assim. Então, muitas vezes, para você começar a transformar a empresa, né? Eu estou falando em linhas gerais, né? É claro que às vezes você tem setores que você já está com a água no pescoço. Mas por quê? Porque dormiu no ponto lá atrás, em geral, né? Eu não estou falando agora da pandemia de certas atividades, que nem companhia aérea, restaurante, que aí foi uma fatalidade. Uma revolução. Que ninguém esperava. Mas tirando esses exemplos, né? Em geral, quando a água bateu aqui, porque no fundo não enxergou já faz tempo, né? É a história do sapo lá na água quente, aquelas histórias todas. Então, você já começa a trabalhar efeitos que nem eu falei, de metas, de bonificação, né? Você começa a trabalhar projetos que são transformadores, mas não necessariamente disruptivos, né? Você, no fundo, está treinando todo mundo, né? Na prática. E eu gosto muito do modelo que a gente normalmente desenvolve, que é você entra com uma consultoria mais de transformação digital, de mindset, tudo isso que a gente está falando, mas com alguns projetos que são core da empresa. Porque antigamente a gente tinha a visão de TI que a gente fazia teste em projetos periféricos, lembra disso? Para a gente não abalar a estrutura principal. Hoje não, porque a maior parte do que você vai testar não é a tecnologia, é o modelo de negócio. Você só pode testar se você está no principal, né? Mas você pode testar numa situação menor, que é o famoso MVP,
né? Mas você só pode fazer isso se você tiver tempo. Se você dormir muito no tempo, alguém já te comeu, aí fica difícil, aí você sai no desespero, né? Então, com certeza. esse é um pouco do balanceamento que eu vejo. Quer dizer, como é que você define alguns grandes projetos que são importantes, que podem mover o ponteiro, e você ter tempo para fazer os seus MVPs, e não é muito, porque ninguém tem muito tempo, mas um tempo mínimo, para você testar. E aí você parte para algumas coisas mais disruptivas, pode ser até em paralelo, né? Você pode fazer, porque também tem aqueles gurus, às vezes exageram um pouco, na linha de destruir para construir. Eu sou contra, porque é muito mais fácil e rápido destruir do que construir. Então, você tem que agir em paralelo. Não tem como não fazer isso, né? Sim, com então, certeza. E aí, essas decisões mais difíceis de matar um produto ou realmente comer, mas você só toma essa decisão quando você já avançou muito. Você não vai tomar essa decisão quando você está começando. Com certeza. Então, você não pode ter medo de começar. Aí é outro ponto. E aí você só toma a decisão final lá na frente, quando você já está mais consolidado, já está mais... o teu modelo de negócio já foi comprovado. A gente falou sobre drivers, a gente falou sobre formas de organização, a gente falou sobre resultado, a gente falou sobre desafios, né? E no final a gente acabou cobrindo praticamente tudo, né? Que a gente poderia, e poderíamos conversar muito mais, né? Porque o papo é super interessante, né? Mas a gente está chegando no fim da entrevista e eu gostaria de ver com você o que você poderia recomendar para uma empresa que hoje, né? Que ainda tem muita empresa nessa situação, que hoje está querendo começar uma transformação digital. Que cuidados ela tem que tomar? Olha, primeiro ter coragem de começar, né? Vamos começar com coisas bem simples, né? Você tem que ter coragem de começar, né? E coragem de errar, né? E entender e procurar, que todo mundo fala, não vou, aqui vou chover no molhado, que é você procurar corrigir rápido, né? Se você errar, tá? Mas como você está com MVPs, né? Você também não vai perder muito dinheiro. Muitas vezes eu falava dentro da CNI, a gente faz parte da MEI, lá, do Movimento Empresarial de Inovação, a gente sabe que, por exemplo, a indústria tinha problemas de financiar, né? Diferente de banco, que sempre teve uma carteira, vamos dizer assim, uma atividade muito lucrativa, a indústria não tinha. Mas eu sempre falei, não era muito dinheiro, é muito mais tempo, energia e dedicação do que dinheiro, né? Então, acho que essa coragem de começar, esse foco, entender que na sua agenda é importante você dedicar parte do seu tempo para o novo modelo de negócio, né? Então, acho que esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é não confundir. Normalmente, quando eu vejo, muitas vezes, principalmente executivos, eles querem saber quais são as tecnologias transformacionais. Não é a tecnologia, é o modelo de negócio. Entender, e aí fica mais fácil até para o executivo, concorda? Porque está mais na praia dele. Ele conhece muito mais o negócio do que a tecnologia. A tecnologia é algo fundamental, né? Mas que ele está lá para viabilizar e não o inverso. Exatamente, é consequência. É consequência. Então, você tem que saber o que você vai querer mudar, ou o que você precisa, ou é obrigado, ou você entende que é uma vantagem. Aí, depois, a gente vai entender o que tecnologia vai. E o último é procurar um balanceamento entre ter alguns elementos, pessoas também dentro de casa, que consigam conduzir, participar ativamente desse processo, criar um conhecimento, mas saber trabalhar também com o ecossistema, com terceiros, ter essa humildade de você compor, né? Então, acho que basicamente são esses grandes elementos que a gente vai trabalhar, né? E por último, né, eu acho que o brasileiro tem, né, resiliência, né?
Você tem que ter, agora é a hora da resiliência, né? Nessas horas mais difíceis, nessas horas, né, que teve a questão da pandemia, mas fora a pandemia, o Brasil, nos últimos 40 anos, praticamente viveu em crise com alguns períodos de melhoria, né? Então, a gente tem essa vantagem, essa é uma oportunidade, né? A gente foi criado num mundo mais difícil e a gente construiu esse DNA, vamos aproveitá-lo, né? Como é que a gente trabalha, porque é um mundo mais dinâmico, é menos planejado, muito mais, você joga mais do que treina, que é o mundo que a gente vive, né? Boa parte da população brasileira, né? Então, eu vejo esses elementos. Mas eu acho que o principal é coragem, que nem você usou o termo de derreter barreiras, né, entre as áreas. Você também está derretendo as barreiras, que é uma coisa importante no Brasil, barreiras geográficas. O Brasil sempre foi um país muito protegido economicamente, você vê que são pouquíssimas empresas brasileiras que são multinacionais, que são internacionalizadas, e nós sempre tivemos uma barreira enorme da língua e das barreiras alfandegárias e de impostos. Isso está caindo, né? Porque com o digital também derrete as barreiras, estão se derretendo as barreiras geográficas também. Então, as empresas, as ofertas de fora para o Brasil, elas são cada vez mais presentes. Mas, por outro lado, tem a grande oportunidade, né, que a gente fala, às vezes, quando eu falo com varejista também, para você começar a abrir operações em outros países, antigamente você tinha que abrir loja, ponto, logística, hoje é outro mundo. Então, você também, ao mesmo tempo, ser atacado, mas você pode atacar. Então, acho que essa quebra de mindset até geográfico, eu queria terminar com isso, e eu gosto muito dos novos empresários, os mais jovens, né? Eles já vêm com uma cabeça, a média, né? Não são todas as atividades, obviamente, mas já vêm com uma cabeça mais aberta, né? Às vezes eu comparo com o argentino. O argentino, ele já começa o negócio sabendo que ele tem que sair da Argentina. No fundo, por quê? Porque a Argentina tem uma capacidade de resiliência ainda maior que nós. Porque, infelizmente, coitados, lá a situação ainda é mais desafiadora que nós. É verdade. Interessante isso. Eu acabei de entrevistar um startup argentino que está criando uma filial no Brasil, uma plataforma de comercialização de insumos agrícolas. Exatamente por isso. Eles já estão... É caminho normal do argentino. De olho. Ele já sabe que é Brasil e depois vai para o mundo. Exatamente. E o Brasil ainda fica com o Brasil, mas os jovens já vêm com... Eu acho lindo isso. Eu acho que, isso é muito interessante. Eu acho que daqui 20 anos nós vamos ter aí acho que nem 20, uns 10 anos, uma boa quantidade de empreendedores brasileiros já pensando um pouco maior. Tá certo que o nosso mercado é bom, é grande, mas não é o mundo. Marco, super obrigado pelo teu depoimento. Eu acho que você trouxe para a gente uma experiência, uma sabedoria extremamente interessante, né, de centenas, aí, se não milhares, né, de clientes que a Stefanini tem, e eu acho que isso é muito importante, porque uma coisa é teoria, outra coisa é prática, né? Outra coisa é você falar do que está acontecendo realmente no mercado, e eu sou muito grato a você por isso. Também gostaria de reforçar, né, para o pessoal que está assistindo a gente, né, que a Stefanini é uma empresa que é referência no mercado. Já tive a oportunidade de estar com o Marco também, quando CIO, e a Stefanini sempre esteve presente aí no radar dos CIOs aí do mercado, então parabéns mais uma vez pela empresa. Reforçar também que, se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, né, dar o seu like, deixa seu comentário, para que a gente possa continuar fazendo entrevistas de natureza estratégica sobre a transformação digital. E gostaria, então, de me despedir do Marco e de me despedir também do pessoal que está assistindo a gente. Até o nosso próximo vídeo aí.